Senhor Deus, louvado e exaltado seja o seu nome, Senhor. Te bendizemos, Senhor Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Senhor Deus. Nós que estávamos mortos, Senhor, nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos amou, Senhor Deus, enviando seu Filho, Senhor Deus, em forma de homem, para pagar, Senhor Deus, por nossos pecados. Te louvamos e bendizemos, Senhor Deus, pela maravilhosa salvação que temos em Cristo, Senhor Deus. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, esse culto, que nossas mentes, Senhor Deus, nossos corações possam estar focados, Senhor Deus, em te adorar, em aprender da tua palavra, e que seu nome, Senhor Deus, seja glorificado, Senhor Deus. Eu te louvo por cada irmão que o Senhor trouxe aqui, Senhor Deus, e habite, Senhor Deus, no meio de nós, que seu Santo Espírito, Senhor Deus, possa estar nos guiando e nos conduzindo, e que sua palavra possa ser pregada, e que o nome de Jesus seja glorificado aqui hoje, Senhor Deus, nas nossas vidas. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e abrir a Bíblia no Salmo de número 19. Eu vou estar fazendo a leitura. Salmo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, ao percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Irmãos, vamos todos a uma só voz repetir aqui o versículo 14? As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Amém. Vamos louvar a Deus agora com um cântico para sempre.
Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu vou convidar o irmão Messias para fazer uma oração de adoração a Deus.
Pode sentar, irmãos. Agora vamos cantar o hino Bem-aventurado é aquele, preparando aí o nosso coração para o momento de confissão de pecados. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, irmãos, esse é o momento de cada um de nós aí curvarmos aí a nossa cabeça e buscarmos a Deus em oração, pedindo misericórdia, confessando aí os seus pecados. Enquanto estivermos orando silenciosamente, os irmãos tocarão a música, e após isso vou convidar o irmão Jonathan para fazer uma oração de confissão pública.
Vamos ficar de pé novamente, irmãos, e cantar o cântico Toma o Meu Coração. E enquanto estivermos cantando, o irmão que trouxe o dízimo e a oferta, este é o momento de fazer. É só vir aqui à frente e depositar na urna aqui. coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Toma meu coração e toda minha
Eliel, você pode fazer uma oração de agradecimento a Deus? Pode sentar, irmãos. A palavra está com o pastor Denis. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra a sua Bíblia, a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Lerei os 3 primeiros versos. Peço que você acompanhe, por favor, a minha tradução revista e atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Até aqui. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela bênção de cantarmos louvores ao Senhor, de podermos ler a Tua palavra, de podermos orar, Senhor Deus, confessar os nossos pecados, ofertar ao Senhor, Pai. Obrigado por nós podermos cultuar ao Senhor. Podemos Te servir, Senhor Deus, cantando louvores, atentando, Senhor Deus, a Tua palavra. Isso é fruto da graça do Senhor na nossa vida, Senhor Deus. Rogamos as misericórdias do Senhor nesse tempo, Senhor Deus, onde nós vamos meditar na Tua palavra. Fale ao nosso coração, Senhor Deus. Carecemos da iluminação do Teu Espírito para o entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, e uma vida reta diante do Senhor. Nos lembre, Senhor Deus, a cada dia a verdade da Tua palavra. E nesse momento, Senhor Deus, fale a cada um de nós. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, nós iniciamos o último capítulo da segunda carta de Pedro. E agora, Pedro vai voltar-se aos amados, aos irmãos. Não que ele não tenha falado no capítulo 2, mas o capítulo 2 é como se fosse um interlúdio. O que é um interlúdio? O interlúdio é como se fosse um intervalo, né? Uma palavra como musical, né? Ela vai fazer uma pausa ali e voltar nesse assunto. É como se o capítulo 2 fosse esse interlúdio, falando sobre os falsos mestres, falando sobre os falsos profetas. E aí ele volta no capítulo 3, passando desse interlúdio do capítulo 2, a voltar-se a falar diretamente aos amados, aos cristãos. Pedro vai trazer, sim, no capítulo 3, logo no início dele, a partir do versículo 4, ele vai falar dessas questões que esses falsos mestres estavam trazendo, também estavam dizendo, onde essas pessoas estavam duvidando da segunda vinda de Cristo. E aí Pedro vai explicar aos irmãos que essa segunda vinda é certa. É aqui nesse trecho onde nós temos de um dia para o Senhor como 1000 anos como um dia, né? Aqui onde ele vai falar que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Ele vai falar sobre isso aos irmãos. Doutrina essa, crença essa,
que aqueles falsos mestres estavam não crendo, ou melhor, estavam escarnecendo. Por isso que são chamados de escarnecedores, fazendo seus escárnios. Eles começam a tratar esse tipo de assunto no capítulo 3. Mas Pedro, antes de falar para eles sobre esse não entendimento desses falsos mestres que estavam sendo trazidos, Pedro faz algo primoroso para nós. Ele, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, diz claramente que nós, crentes, precisamos ser despertados pela palavra do Senhor. Pedro já tinha falado dessa palavra profética, lá no capítulo 1. Pedro já falou que santos homens de Deus, né, escreveram, não foi por vontade humana que a palavra foi escrita. Mas ele volta no capítulo 3, depois do capítulo 2, falar sobre aqueles falsos mestres e falsos profetas que nós precisamos acordar. Esse capítulo 3, e como eu disse aos irmãos, esse breve resumo do que ele... Resumo não, é uma citação do que ele vai falar sobre o dia do Senhor, sobre a segunda vinda de Cristo, a continuidade do capítulo 3, ele inicia nesses dois principais iniciais versículos, até o versículo 3 também, que está dentro da nossa meditação de hoje, da importância de você estar desperto, atento à palavra que está aí na sua mão, a palavra que converteu o teu coração, que transformou você, foi usada por Deus para que você compreendesse a fé. Palavra essa que fala sobre Jesus Cristo, está aí na tua mão, irmãos. Nós precisamos ficar despertados, atentos, ligados ao que a Bíblia nos diz, ao que ela nos orienta, ao que ela nos exorta. Pedro inicia o capítulo 3 com um encorajamento. Depois dele ter falado que os falsos mestres, eles são vencidos pelo pecado. Eles são vazios na pregação que eles fazem. Foi isso que ele diz logo no final do capítulo 2, a partir do versículo 17, meditação essa que nós fizemos na última semana. Que eles são sedutores e eles querem seduzir, principalmente aqueles que estão iniciando da fé, os falsos mestres fazem isso, eles querem seduzir, eles querem enganar, querem levar para o erro, tratando e lidando com aqueles desejos, aquelas paixões carnais que todo coração pecador tem. Eles vão atingir esse ponto para seduzir aqueles que estão vulneráveis a caírem no pecado. Eles próprios são dominados por pecado, não é à toa que eles querem falar sobre liberdade, mas eles não são libertos, eles são escravos do pecado. Então, como é que eles vão falar de liberdade sendo que eles estão escravizados por aqueles pecados e todas aquelas podridões de pecados aos quais eles estavam praticando e vivendo, queridos? Eles, como nós vimos, eles voltam ao mundo demonstrando uma aparente conversão que tiveram por conhecer da fé, mas aquela volta ao mundo só demonstra que eles nunca foram do povo de Deus. Essa era a marca dos falsos mestres vencidos pelo pecado. E por fim eles abandonam o mandamento do Senhor, os mandamentos de Deus. Por fim, eles voltam segundo aquele provérbio, aquele adágio, né? Verdadeiro, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eles voltam à podridão da onde eles saíram. Eles vomitam coisas do seu interior. E dessas coisas ruins, eles se alimentam. Eles foram aparentemente lavados, mas eles voltam para o lamaçal porque o que eles amam é a podridão do pecado. Por isso que eles são vencidos pelo pecado. Mas agora, Pedro, nessa mensagem de encorajamento iniciada no capítulo 3, ele traz para os irmãos: olha, eu quero dizer a vocês que vocês fazem parte da igreja de Deus. Vocês precisam viver a igreja de Deus, porque vocês são amados. E amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Amados, a primeira epístola, e aqui há uma indefinição, né, de alguns comentaristas que creem que
Pedro, essa segunda carta não está, essa primeira carta que ele cita não está relacionada com a segunda carta. Provavelmente pode ter sido uma carta que se perdeu, né? Que Pedro escreveu para esse mesmo povo aqui e ela não foi inspirada, né? Ela não está no cânon, né? Então ela seria uma primeira carta não relacionada à primeira, mas eu acho isso difícil. Acho que provavelmente o que Pedro está se referindo é a primeira carta, ainda que a segunda carta não tenha os destinatários, né? A verdade da primeira carta sobre o sofrimento, algumas ligações da escrita de 2 Pedro muito parecidas com 1 Pedro, creio que essa segunda carta seja realmente a primeira carta de Pedro. Essas duas cartas escritas foram escritas para a igreja. Irmãos, o mandamento de Deus, quando o incrédulo ele aplica, ele é abençoado. Mas mandamentos de Deus são para a igreja. Ensinamentos de Deus são para a igreja. O fato de você poder discernir esse mundo, discernir o pecado, discernir a realidade da vida, é porque você é crente. Porque Deus salvou você e a mim, a ponto de nós podermos entender. Eu estou aqui um texto que me chama muita atenção, que está lá em 1 Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Como pode isso? Nós pensamos e nós devemos pensar como Cristo. Por isso que crente, quando ele é mundano, ele está com um sério problema. Sério problema. Quando ele deseja coisas mundanas, ou ele nunca foi convertido, ou ele é completamente imaturo. Ele precisa entender da fé, precisa crescer, precisa amadurecer. Então é muito importante que o que Pedro está dizendo, fala assim, irmãos, vocês são amados. Essa expressão no capítulo 3, ela se repete mais 3 vezes. Olha lá no versículo 14. Aliás, desculpa, irmãos, no versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha o versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Olha o versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, ou seja, o capítulo 3 é destinado a esse encorajamento, ensinamento aos amados, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, aqueles que não são como os falsos mestres, aqueles que, e essa ideia de mente é iniciada aqui no capítulo 3, né? No último capítulo, Pedro diz para crescer na graça e no conhecimento. No capítulo 3 ele fala dessa mente pura, essa ideia de mente esclarecida aí, que os cristãos devem exercitar essa mente, porque eles têm essa mente, os falsos mestres que não têm essa mente. Mas é importante para nós, se nós desejamos ser despertados pela palavra, queridos, você e eu precisamos viver a igreja. E viver a igreja, você deve saber que não é só participar dos cultos. É viver a realidade da igreja no seu dia a dia. Por isso que é importante você crescer, você amadurecer, você compreender, porque nós fazemos parte de uma família. A família de Cristo. Nós fazemos parte dessa reunião de santos que foram salvos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso que quando acontece essa reunião preciosa no domingo, a gente deve entender que é preciosa mesmo. Não é simplesmente o cumprimento de ritual durante a nossa semana. Isso fica pouco. Isso fica pequeno. Porque o preço foi alto pago nessa cruz para que nós tivéssemos esse ajuntamento de comunhão. Na igreja há o amor verdadeiro. Ah, pastor, mas nós falamos uns com os outros. Falamos, claro que falamos, nós somos pecadores. Mas na igreja o amor verdadeiro, ele deve e ele pode ser expresso. Quando você se humilha, por exemplo. Quando você pede perdão. Quando você reconhece seus erros. Quando você abre mão de coisas para você em detrimento de fazer bem ao seu irmão. Quando você abre mão de um certo, entre aspas, conforto que você tem para abençoar o outro. Isso é demonstração de amor.
não somente quando você quer receber, mas quando você dá. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber, não é isso que a Bíblia diz? O que acontece com muitos cristãos é que eles querem receber, somente receber. Eles só sabem receber. A igreja vai ser uma bênção para a vida dele enquanto ele estiver recebendo, mas ele não consegue dar. Ele não consegue dar o tempo, ele não consegue dar de suas finanças, ele não consegue dar do seu amor. Queridos, que você não seja esse cristão que só quer receber. Infelizmente, muitas pessoas, e eu digo aqui não de falsos mestres, eu falo de convertidos, que são tão imaturos que não conseguem pensar em outra pessoa que não seja ele mesmo, que não seja ela mesma. Isso não é cristianismo, irmão. Volta uma página da sua Bíblia, um texto que nós já vimos, da segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Esse texto me impactou muito e deve nos impactar a partir do versículo 12. O que Pedro diz? Já indo ali para a morte, caminhando para a morte, o que ele diz? Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. O que Pedro achava justo? Nessa vida, como apóstolo do Senhor, como servo de Cristo, eu vou dedicar minha vida a pregar o Evangelho. Eu vou dedicar a minha vida a trazer lembradas essas coisas. Ainda que vocês saibam, eu quero trazer lembrados a vocês essas coisas. Eu também considero justo fazer isso, enquanto eu estiver vivo. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu estou prestes a ir sim para a morte. O Senhor Jesus já havia me revelado isso, quando vivo estava, e me disse. Mas, queridos, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Alguém que está indo para a morte, ele se esforça para servir. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão vivos e não conseguimos servir. Porque não queremos. Porque somos egoístas. Irmãos, isso é triste para o cristão. Eu faço essa ilustração, que quando nós temos algo para fazer, né, e no contexto de igreja, né, no contexto de serviço, eu costumo usar essa ilustração de que, precisamos fazer isso. Os irmãos têm que sair no tapa para quem vai fazer primeiro. Claro que eu não quero que você brigue, e eu não quero que você saia no tapa. Mas eu quero que você sirva. É bom para a sua vida. As pessoas que não servem, elas não entendem que é bom para elas servir. Ainda que abençoe outras pessoas. É bom para elas. É bom para elas abrir mão do egoísmo que há no coração dela. É o que Pedro diz no capítulo 1, que ele fala que ele se esforça, mas se esforça de maneira diligente. Para quê? Para fazer o evangelho conhecido. Para que a palavra chegue. Agora, minha pergunta, você serve? Responda sinceramente para você mesmo, não precisa falar agora. Não precisa levantar a mão também. Mas pense, você serve ou você só quer ser servido? Há cristãos que só querem receber. Queridos, além de egoísmo, isso é ingratidão. Nós não vamos conseguir pagar o preço da salvação em Cristo. Não vamos conseguir. E se você for com essa motivação para servir, está errada essa motivação. Não vai pagar pelo sacrifício da cruz. É impagável. Agora, o cristão que serve, ele entendeu. Ele entendeu, diante da palavra do Senhor, que ele deve servir como forma de gratidão ao Mestre, porque ele entende que ele já não é mais dele, é o que Paulo diz em Gálatas. Ele é de Cristo. Então, os seus dons, os seus talentos, a sua habilidade, a sua vida, ela deve ser vida de serviço. Você serve? Ou você quer ser servido? Inclusive o Senhor Jesus, que ele falou que ele veio para servir e não ser servido. E dar a vida em resgate de muitos. No Evangelho de Marcos nós vemos isso. A questão, queridos, que muitas vezes no nosso coração é:
pastor, a igreja não está boa não. Acabou o amor da igreja. Por quê? Porque a igreja não me serve. Os irmãos não estão fazendo para mim. A minha pergunta é, você está fazendo para os irmãos? A matemática verdadeira é, irmãos que não servem, geralmente são aqueles que só querem ser servidos. Triste isso, irmãos. Sabe por quê? Porque deixa eu contar uma coisa para você. Eu tenho um entendimento claro de que se eu não estivesse aqui, se não fosse o pastor Kevin, outro irmão ia pregar. Eu tenho esse entendimento claríssimo. Porque a igreja é do Senhor. Ou seja, ia ter o culto hoje, pastor? Ia ter o culto hoje. O culto não é meu? O culto é para o Senhor. O que eu faço é servir ao meu Senhor. E o que você faz é servir ao seu Senhor. O poder não está em mim. Então, se não fosse eu, seria outro. Ou seja, as coisas iriam acontecer? Iriam acontecer. Sabe o que ia me deixar triste? Do meu serviço eu não colocar em prática diante do Senhor. Mas graças a Deus o Senhor me trouxe aqui. E nós estamos podendo meditar junto na palavra dele. Amém. O meu serviço está sendo colocado em disposição ao meu mestre. Agora, queridos, eu quero encorajar você, não desencorajar. Mas eu quero que você saiba. E eu preciso ser claro com você. Eu preciso ser direto. Se você não faz, outro vai fazer. E outro vai ser abençoado. Saiba disso. De novo, eu não quero desencorajar você. Pelo contrário, eu quero encorajar você. Eu quero que você saiba que o dom que Deus te deu, Deus deu para você, para colocar em serviço. Por que não serve? Cristãos que são despertados pela palavra, queridos, eles vivem a igreja. Eu amo a minha igreja. Eu oro pela minha igreja. Eu oro pelos meus pastores. Eu oro pela vida saudável da nossa igreja. Eu oro para que Deus afaste de nós as tentações de errarmos com Ele. Eu oro para que Deus nos proteja dos ataques do maligno. Eu oro para que Deus nos proteja, além de mim mesmo, de irmãos pecarem e isso ser um mal para a nossa igreja. Eu oro para que os eleitos de Deus sejam encontrados no nosso bairro, nas redondezas, onde o Senhor quiser. Eu oro para que a nossa igreja seja madura em enxergar as coisas para onde nós estamos caminhando. Eu oro por isso. Você ora por isso? Queridos, nós passamos por algumas meditações, nós olhamos para algumas meditações na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, o foco inicial da oração é Deus. Ao Pai que está no céu, ao Pai que o nome dele deve ser reverenciado e santificado, ao Pai que deve ser feita a vontade dele. Depois de Deus estar em primeiro lugar, aí que nós oramos pelas nossas necessidades. O que nos demonstra a oração do Pai Nosso? Que você e eu não somos o centro da adoração. E porque muitas vezes você fica achando que as coisas têm que acontecer em redor de você. Não tem, irmãos. Eu já afirmei isso mais de uma vez. Vou ser bem sincero para você. Igreja não tem que fazer nada para nós. Nós fazemos por amor. E aí não é ter que fazer. É fazer porque nós somos servos de Cristo. Então, quando você é abençoado, entenda, é a graça de Deus abençoando você através de um irmão, de uma irmã, de um jovem, de um idoso. Deus está cuidando de você e Ele utilizou a igreja para fazer. Agora, tem muitas pessoas que sabe, parece que a igreja é um clube, onde você dá o dízimo, e algumas pessoas até usam a expressão de pagar o dízimo. Não tem como você pagar o dízimo, querido. Você dá o dízimo. É voluntário, né? Então, ela usa a expressão que ela paga o dízimo, então se ela paga o dízimo, ela tem o direito de receber assistência da igreja. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem te ensinou assim? Quem falou que é isso, queridos? Não é clube, irmãos. Não é clube. É serviço. Quando você é abençoado, você deve agradecer a Deus. Você deve louvar o Senhor e falar, Senhor, além de tudo que o Senhor já fez por mim, de mudar a minha vida no presente, mudar a minha vida no futuro, o Senhor transformou o meu passado,
eu ainda acho que eu tenho direito? Que direito, irmão? Você tem o direito de ficar quietinho, como um adorador, adorando seu mestre. Esse é o direito. Direito de entender que você é um cristão pela graça de Deus. Esse é o direito. O direito de você servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, entender que Deus está acima de todas as coisas, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, e você vai amar o próximo. Esse é o direito. Porque muitas vezes, não, eu acho, tem que fazer para mim. Tem que fazer para mim. Não faz para mim. Quem foi, irmãos? É uma matemática. Às vezes 2 e 2 são 4, queridos. E pessoas que pensam assim, elas não servem. Elas não servem. É triste. Sabe por quê? Como pastor, eu olho e falo assim, não está crescendo na fé. Não é porque aquele serviço poderia ser melhor com o talento daquela pessoa, seria. Talvez ele não saia melhor, não sai tão bem, mas ele sai. Ele sai com a excelência daqueles que fizeram. Amém por isso. Mas o que eu penso é na vida individual de cada um. É ver o crescimento, é ver que a pessoa fala assim, eu aprendi que mais bem-aventurado é dar do que receber, então eu quero servir. Se eu for servido, é a graça de Deus, mas eu quero servir. O que está precisando, pastor? O que está precisando? Eu estou aqui, eu sou servo. Lembrando que apesar de você me abençoar, você não está fazendo para mim. Apesar de você abençoar o seu irmão, você não está fazendo para o seu irmão ou sua irmã. Você está fazendo para Deus. Você está fazendo para Deus? Você está fazendo o melhor que a sua mão pode fazer? Assim que cristãos caminham, irmãos. Por isso que, amados, Pedro está dizendo, olha, esta é agora a segunda epístola. Eu já escrevi para vocês. Para fazer o quê? Para trazer a vocês a mente despertada, a vida com Deus. Mas o que compete a mim, como Pedro, apóstolo, é escrever para vocês. Então, capítulo 2, que nós vimos lá, foi o interlúdio ali, explicando com relação aos falsos mestres. Estão negando a Cristo, estão vivendo de maneira depravada, estão querendo fazer outros tropeçarem, eles estão falando de liberdade, mas eles são escravos do pecado, eles estão vivendo em devassidão, eles são aqueles que aparentemente parece que foram convertidos, mas não são convertidos, não é à toa que eles voltaram, como o cão volta a alimentar-se do seu próprio vômito, como a porca lá, lavada, ela foi limpinha, mas ela olha para o lamaçal e fala assim, não, peraí, eu vou voltar para o lamaçal. Eu trago lembrados para vocês as coisas que nós precisamos entender com relação à perseverança, ao domínio próprio. O capítulo 1 estava dizendo sobre isso, ao conhecimento. Eu trago lembrados a vocês dessas coisas. Isso é importante para vocês saberem, porque faz parte do meu ministério, isso vendo da ótica de Pedro, como apóstolo, trazer isso para vocês. Por isso que eu escrevi as 2 epístolas. O Senhor foi gracioso ao me abençoar de tamanha forma com o Espírito Santo dele para trazer a vocês essas verdades. É o meu papel, eu estou fazendo. Por isso que vocês são amados. Por isso que a igreja, irmãos, é um local de serviço mútuo. Primeiro que todos nós estamos servindo ao único Deus. Segundo que nós servimos uns aos outros. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos. Isso é ser amado por Deus. É isso que Pedro passa a dizer para os irmãos, a continuidade do versículo 1, no capítulo 3, ele diz, amados, essa é agora a segunda epístola que eu vos escrevo, em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Meus irmãos, a mente de vocês, algumas traduções trazem como mente pura, né? Mente sincera, alguma coisa dessa forma. Eu procuro despertar, eu procuro acordar vocês. Despertar vocês do sono. Eu quero trazer esse encorajamento, porque muitas vezes nós vacilamos. Muitas vezes, esses falsos mestres aparecendo no capítulo 2, eles são ávidos por fazerem vocês pecar. Mas eu, como apóstolo, eu preciso fazer o quê? Despertar vocês a trazer a memória, a trazer a lembrança de vocês aquilo que foi ensinado.
Ele vai trazer tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele vai falar sobre essas coisas. Agora ele diz algo. Essa mente esclarecida, ele quer dizer, eu quero, isso é precioso, irmãos. Eu quero despertar a vossa mente pura. A vossa mente, que é diferente da dos falsos mestres, é uma mente livre, e é literalmente essa do original, livre de mistura estranha. Sabe o que Pedro está dizendo dos crentes? A mente dos crentes, ela é purificada. Sabe quando você pensa de maneira espiritual? Por isso que Paulo fala isso aos coríntios lá, a questão do carnal, né? Do carnal e do espiritual. Cristãos não podem enxergar o mundo da mesma forma que os incrédulos, irmãos. Eles não podem. O problema é que cada filosofia que é lançada ao nosso pensamento, nós abraçamos. Mas a verdade, muitas vezes, nós podemos colocar em dúvida. Ah, pastor, como é que a palavra de Deus ensina sobre disciplina de filhos? Leia Provérbios. A estutícia está ligada ao coração da criança. Ou seja, essa loucura. Esse ato de fazer o contrário está ligado ao coração da criança. Como é que tira? Com vara. Afasta a vara da criança, afasta a disciplina da criança, você vai ver o mal que você vai fazer para ela. A Bíblia diz isso. Não, pastor, peraí. Não. Peraí, pastor. Provérbios, você está ensinando lá em base da fé. Foi ensinado por Salomão. Está lá, pastor. Muito antigo, pastor. É porque é o seguinte, meu filho, minha filha, eles são diferentes. Eles não é esse tipo de correção. Ah, não? Não é. Hoje a filosofia diz que isso aí não é. Sim, pastor, não é mais. A criança de hoje em dia não é a mesma criança antigamente. Ah, é? Então agora, pastor, essa disciplina não funciona com meu filho, com a minha filha, não. Ele é diferente. Hoje, pastor, e outra, pastor, eu estou entendendo assim, que não é a vara ali, quando dizem Provérbios, é uma conversa mais dura. Irmãos, a gente começa a querer achar justificativas para não obedecer. É simples, fala assim, eu não vou obedecer. Seja sincero com você mesmo, eu não vou obedecer. Porque está dizendo aqui que é assim, mas eu não creio que seja assim, pastor. Eu tenho outra interpretação. Então siga a sua cabeça, meu irmão. Mas não vai dizer que você está querendo ser um crente fiel a Deus. Ou você segue os mandamentos ou você não segue. É se ensina ou não. O que fugir disso é do maligno. O difícil para você é obedecer a Bíblia. Mas quando chega esses certos conceitos aí do mundo aí para abraçar é joia. Porque é mais moderno, né, pastor? É moderno. Queridos, eu quero que você saiba que cada ser humano que nasce é descendente de Adão. É descendente de Eva. Ou seja, é um pecador. O mais bonitinho ou bonitinha que seja seu filho ou sua filha, é pecador. Sabe o que eles fazem? Pecar. O que eles fazem é pecar. Qual é o seu trabalho? É disciplinar. Por isso que Deus te fez pai e mãe. Ah, pastor, mas eu não vejo dessa forma. Pois é, meu irmão. Então, nós precisamos fazer o seguinte, vamos rasgar alguns versículos de Provérbios e continuar com o restante da Bíblia. É isso que muitas vezes está acontecendo em muitos redutos que se dizem igrejas. Eles falam assim, não, o Antigo Testamento é Deus irado, agora é só o Deus da graça. Deus é amor. Aí quando fala de justiça, não, mas justiça não era bem isso que Deus queria dizer. Não. A questão é o amor. Não, peraí. Não rasga a Bíblia não, meu irmão. Aqui é verdade. O difícil para nós é nós entendermos, mas a partir do momento que entendemos, nós devemos praticar. É isso que faz um crente obediente. É isso que Pedro está dizendo. Eu vou trazer a mente de vocês, a mente esclarecida, a mente de vocês que foi transformada, a mente pura de vocês. Olha isso que ele está dizendo, queridos. Por quê? Porque esses são amados. Os falsos mestres não são os amados. Os falsos mestres, eles continuam nas paixões mundanas deles, mas vocês não. Por isso que você e eu precisamos ser despertados a cada vez. A nossa mente precisa ser ensinada. E Deus faz isso, ó, domingo após domingo, quarta após quarta, reunião após reunião. Deus nos reúne como igreja para nós ouvirmos a mensagem e aprendermos. Pastor, eu já aprendi de novo, pastor, eu estou tão egoísta, eu não sirvo, pastor. Eu não sirvo, eu só fico pedindo o que a igreja pode me dar, o que os irmãos podem me dar, o que podem fazer para mim, o que vão fazer para mim, e eu não faço nada. Eu não tiro o meu tempo. Eu não tiro o meu tempo.
Eu não tiro a habilidade. Eu não dedico a minha saúde. Eu não dedico a minha vida para servir. Agora eu quero ser servido. Porque se não servir, essa igreja não ama. Ah, essa igreja não ama, pastor. Quem não tem amor? Irmãos, para com isso. Nós temos a mente esclarecida. Vamos entender, peraí. O que o Senhor Jesus falou? Mas bem-aventurado, eu vim para servir e não ser servido. E dar minha vida em resgate por muitos. O que foi relatado? Que o Senhor Jesus disse, mais bem-aventurado dar do que receber. É isso. Está claro para você? Está claro, pastor. Eu entendi. E agora? Qual que é o próximo passo? Ah, pastor, o próximo passo é receber. Não! O próximo passo é dar. O próximo passo é dar. A gente precisa entender se esses são os princípios. Então, os princípios, o Pedro está dizendo, eu vou trazer a mente de vocês, a mente esclarecida, a mente pura de vocês, a mente transformada, eu vou trazer a vocês recordações, das quais vocês precisam ser encorajados, animados, para poderem viver. É isso que eu quero trazer à mente de vocês. Agora, queridos, eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem alimentado a sua mente? O que você tem colocado na sua mente? Eu dei um exemplo. Essas novas filosofias, por exemplo, de criação de filho, aí você já adotou isso, porque isso daí é o que manda. Então a Bíblia ficou de lado. Lá. É isso que está alimentando sua mente? Quem está sendo mais autoridade para você? Deus? Por isso, queridos, que nessa igreja, eu peço que você ore, que a gente continue a manter a nossa firmeza de pregar a palavra. Porque a autoridade está nela, queridos. Você, e é o desejo do meu coração, que a cada ministração, a cada estudo, a cada encontro, você seja confrontado com a palavra de Deus. Louva a Deus. Pelas mulheres estarem estudando o livro de fé. Já estudaram o livro de Lucas. Nós acabamos agora, há pouco tempo, com a reunião dos homens, meditando no livro de Neemias. Por quê, queridos? São esses livros que vão edificar a nossa vida. Podemos estudar livros evangélicos nas demais reuniões? Claro que podemos. Não estou falando que nada disso não estou falando que é ruim. Mas eu fico feliz quando nós vamos para a palavra com toda a dificuldade que nós temos muitas vezes de entender, sim, mas é esse suor, é esse esforço que é abençoador para nós. E quando Deus nos esclarece e fala, pastor, ficou claro para mim o que esse texto está dizendo. Amém, é isso. É trazer recordado na sua mente essa verdade, a verdade que transforma a sua vida. É isso que eu e você precisamos, irmãos, ser despertos. A nossa mente é outra, nós somos cristãos. Nós somos cristãos, nós não somos do mundo. Nós fomos resgatados desse lamaçal. Hoje nós fomos limpos, fomos lavados pelo sangue de Cristo. E a cada dia, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos encorajando, Deus vai nos confrontando. Olha que bênção, você é crente. Você é amado. É essa mente que você precisa alimentar com coisas que edificam. Filipenses 4:8 diz que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Faça um crivo do que você está vendo, do que você está curtindo, do que você está seguindo. Faça um crivo. Essas coisas agradam a Deus. Essas coisas vão trazer edificação, essas coisas vão alimentar, vão fazer você crescer na fé, ou essas coisas são contra o Senhor? O que você está alimentando sua mente? O que você está colocando para dentro da sua mente? Quem são as autoridades na sua vida? As novas filosofias? O novo programa de televisão? A nova forma, o novo formato de família? Isso norteia a sua vida? Isso muda, irmão. Isso é passageiro, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Cristãos que viveram a história da igreja, servindo como mártires. Cristãos que viveram em outras épocas, que não tinham martírio, mas tinham na igreja aquela questão de colocar dúvidas nas doutrinas. Esses irmãos lutaram de uma outra forma. Não foi indo para um coliseu, sendo morto por os leões. Foi tendo a sua fé provada quando as suas convicções são colocadas à prova.
eles estavam lutando. Nós temos as nossas lutas da nossa geração. Você está lutando? Você está querendo viver como um cristão que realmente faz parte da igreja de Deus? Um cristão que está... Pera, minha mente foi transformada. Eu não posso ser levado por esses ventos de doutrina. Eu não posso ser leviano. Eu preciso ser criterioso. Essa é uma palavra maravilhosa, queridos. Peço a você que abra sua Bíblia na carta de Tito. Volte algumas páginas aí da sua Bíblia. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1, eu peço a você que preste atenção na leitura da palavra. Tu, porém, Paulo escrevendo para Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, prega a palavra para a igreja aí em Creta. Tito, fala a verdade. Tito, fala aquilo que realmente vai transformar cada coração, vai nortear cada atitude. Prega a palavra, Tito. Olha o que ele diz. Quanto aos homens idosos, olha lá, homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Por exemplo, homens idosos devem ser destemperados? Não. Homens idosos, eles devem ser aqueles homens que fazem aquelas piadinhas de duplo sentido? Porque é idoso? Ah, eu tenho anos na fé, pastor. Eu tenho anos na fé. Então agora eu posso falar de qualquer jeito. Não pode, não. Não pode. Tito, ensina essa doutrina. Esses homens não podem falar de qualquer jeito. Não podem viver de qualquer jeito. Eles devem ser respeitáveis. Eles devem ser sensatos. Ah, irmãos, como é bom ser... Olha, se é uma coisa que me alegra, é quando eu encontro um velho, um senhor de idade, um homem maduro com aquela sensatez. Sabe assim? Aquele homem que tem uma palavra sábia. Ele vai ver as circunstâncias. Ele já viveu com Deus. Teve experiência com o Senhor. E ele não fica assim, sabe? Igual bobo, sabe? Não sei o quê. Não, ele é sensato. Peraí. Não, como é que... Não. Pessoal, a gente já orou por isso? Ó a sensatez. A gente já orou por isso? Já pensamos sobre isso? Vamos orar. Vamos conversar com Deus. Vamos chamar os envolvidos. Vamos perguntar. Não vamos ficar tirando conclusão. Vamos dizer coisas que a gente acha. Vamos averiguar a situação. Gente, isso é lindo, irmãos. Isso é maturidade. É o que se espera dos idosos. Então, como é que um idoso deve ser, pastor? Vai lá, pega Tito, capítulo 2, versículo 2. Olha lá, os idosos têm que ser assim. Quando você pega aquele idoso que parece um menino, né? Já viu aquele idoso? Parece um menino. Ai, não sei. Sei lá, pastor. Ah, como é que é? Aquelas brincadeiras de... Já passou o tempo, já não é mais um menino. Eu não estou falando que ele precisa ser sisudo, não pode dar risada. Não é nada disso. Não é nada disso. Estou falando de sensatez, irmãos. Sensatez. Um homem, é um homem. Ele brinca, ele é divertido, ele é alegre, mas ele não é bobão. Olha que é tão claro quanto isso. Olha só, ele é constante, ele é sadio na fé, ele é maduro. O que a Bíblia diz? É lindo isso, irmãos. Olha o padrão. E para as mulheres idosas? Olha lá, tem um padrão para as mulheres idosas. Está vendo as mulheres idosas? Então, as mulheres idosas, elas semelhantemente. Então, se é semelhante a mim, também tem que ser respeitável. Também tem que ser sensata. Também tem que ser sadia na fé. Essas mulheres idosas, olha que interessante, queridos. Elas, semelhantemente, elas devem ser como? Elas sejam sérias no seu proceder. Não caluniadora. Olha aí, a maledicência, ficar falando as coisas sem saber. Falando demais. Não, você é uma mulher idosa. Você é mulher madura. Espera de você, com essa mente pura que você tem. Ajuda dessa forma, com sensatez. Olha aí. Não escravizada a muito vinho. Mestras do bem.
Qual a finalidade disso? Você vai instruir as jovens recém-casadas a amarem o seu marido. Já tem o currículo ali, você pode seguir. Olha, queridos, que bênção. Uma mulher idosa, uma mulher que já tem vida com Deus. Achar que é uma menina. Não é uma menina, irmãos. Isso não é ruim, isso é bênção. Você está crescendo em maturidade. Pensa nisso, irmãos. Reflita sobre isso. Vai ensinar as recém-casadas a amar o seu marido e a seus filhos a serem sensatas, mulheres honestas, boas donas de casa. Olha só. Está vendo, queridos? Sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Está vendo, queridos? A mente esclarecida, a mente pura daquelas mulheres idosas, ela fala, peraí, sensatez. Sensatez, eu não sou uma menina. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus com as mais jovens. Olha quando mulher madura entende isso. De novo, eu não estou dizendo que ela precisa ser sisuda. Não vou brincar. Eu não vou falar. Eu fico quieta, porque eu sou uma mulher sensata. Então não falo. Não é isso, não é isso. Mas as suas brincadeiras, as suas conversas, a sua descontração, a maturidade. Sabe assim, a instrução. É uma bênção ver uma mulher idosa dessa forma, queridos. E as mais jovens, olha a submissão a essas mulheres. Entender, ouvir, questão de sabedoria. Sabedoria as mais jovens. Por quê? Porque tem mulheres sensatas aconselhando essas mulheres. Irmãos, eu quero que os irmãos pensem, olha a igreja funcionando dessa forma. Você olha para um idoso, para uma idosa, o que você vai esperar deles? Palavra de maturidade. O que você pensa? Se Jesus não voltar, eu quero ser um velho dessa forma. Eu quero ser uma senhora dessa forma. Isso é a igreja. Assim é a igreja. É assim que Paulo está instruindo a Tito. Mas não acaba aí não, ele continua. Quanto aos moços aqui. Os moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas eles tenham critério. Queridos, isso é maravilhoso. Sabe qual é a ideia do critério? A ideia do critério é a seguinte. Essa palavra critério no original, ela quer dizer de você ter uma mente sã. É uma pessoa que é mentalmente saudável. Essa é a ideia de ser criterioso. Tem um autocontrole. Ele pensa de si mesmo. Olha a ideia do criterioso. Pensa de si mesmo de maneira moderada. Ele é sóbrio. Sabe aquela ideia do jovem sabichão? Não, biblicamente isso não é sincero e nem verdadeiro, não. Ele é sensato. O jovem, porque ele é criterioso, a mente dele é assim. Sabe o que ele é, queridos? Ele é uma pessoa que freia as suas paixões, os seus desejos. Esse jovem criterioso, ele freia. Por isso que meninas, moças, devem ser meninas santas. Porque elas também devem ser criteriosas. Elas devem saber o papel delas de meninas. Hoje o mundo está querendo fazer aqui tudo igual. Meninas fazem as mesmas coisas que os homens, e os homens as mesmas coisas que meninas. Estão sofrendo, queridos. Estão sofrendo hoje, porque uma fala de voz geral das mulheres está faltando homem. Não é isso? Isso no mundo. Por quê, queridos? Porque muitos homens não são criteriosos. Uma vez tem uma moça que falou para mim, duas moças. A gente estava sentado assim, numa mesa, e ela falou, pastor, a questão que está faltando príncipe encantado aí, pastor. Esses príncipes encantados está faltando. Aí eu fiz a pergunta para ela sem a intenção, queridos, de ofendê-las ou coisa do tipo. Falei, mas vocês são as princesas desses príncipes? Irmãos, elas não ficaram quietas. E eu falei, nossa. Ficou um clima constrangedor, porque não era a intenção mesmo, irmãos. Sinceridade, não era a intenção constrangê-las de maneira alguma. Mas foi assim, sabe? A pergunta dela, pastor, está faltando esse príncipe encantado, né, essa questão toda. Eu falei, então, vocês são as princesas desses príncipes? Sabe o que houve, queridos? Um silêncio. Um silêncio constrangedor, mas um silêncio verdadeiro. Por quê, queridos? Porque o que se espera das moças? Que sejam também criteriosas, que sejam santas. O que se espera dos homens? Uma mente sadia, freia as suas paixões. Não, pastor, a paixão da juventude. Peraí, refreia suas paixões, porque você é criterioso. É assim que vive a igreja, queridos. Olha o padrão que Paulo dá para Tito. O que Tito deveria fazer com essas informações? Ensinar a igreja.
isso, irmãos. É assim que acontece com quem é cristão. O quem é cristão tem os padrões que Deus deixou. Agora, você quer adotar os seus padrões, é um erro. Eu, como pastor, fico muito triste pela sua vida. Mas os padrões que nós vamos seguir é o padrão que a Bíblia diz. Esse é o padrão. Pastor, esse é o padrão de Deus? Esse é o padrão de Deus. Notou que depois ele fala para Tito, Tito, se torne o padrão dos fiéis. Por quê? É assim que eles devem viver, e você como pastor, Tito, dessa igreja, você deve também viver dessa forma. Ou seja, luta com o pecado. Você e eu. E assim nós crescemos como igreja, irmãos. Volta em 2 Pedro, por favor, irmãos, capítulo 3. Pedro continua dizendo: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Ou seja, eu quero trazer à memória as coisas que os santos profetas do passado ensinaram, pregaram, falaram. Eu quero trazer à memória, recordar vocês essas palavras que foram já ditas no passado. Mas também, lembrando que aqui nós estamos no ano 66, mais de 30 anos da igreja, lembrando que os apóstolos ensinaram também o mandamento, e é interessante que está no singular aí, está como mandamento. Então, provavelmente aqui o que Pedro está dizendo é ensinar a vocês o evangelho. Então, ou seja, o conhecimento que vocês devem ser recordados é aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento pelos santos profetas. As profecias com relação ao Senhor Jesus, os mandamentos do Senhor lá do Antigo Testamento, cumpridos em Cristo. Mas os ensinos dos apóstolos, vocês precisam também ser recordados. A vida do Senhor Jesus aqui nessa terra. O que Pedro está querendo trazer para a mente daquelas pessoas, para a mente daqueles amados irmãos, para a igreja? Ele queria trazer o versículo de Timóteo 3,16. O que diz? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Qual a finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Então é toda a escritura. São aquilo que os profetas falaram no passado e aquilo que os apóstolos estão ensinando. É isso que precisa trazer. Queridos, nós precisamos de mais. A palavra de Deus é suficiente, nós não precisamos de mais. A questão é que muitos de nós têm preguiça, muitos de nós não vão para a palavra de Deus para entender os princípios que nós precisamos saber. Nós precisamos entender as Escrituras, nós precisamos saber dos princípios. E onde está? Está aí na sua mão. Está aí na sua mão. Folheia. E folheia mesmo, sabe? É melhor do que no celular. Eu não sou contra a tecnologia, não. Mas traz sua Bíblia de papel. Faz as anotações nela, se você quiser. Se você não quiser, não faça. Mas tenha sua Bíblia. Traga sua Bíblia para a igreja. Leve sua Bíblia para casa. Medite nela. Fala assim, eu preciso entender. Tem questões na minha vida que eu não estou sabendo. Eu estou com dúvida, Senhor. Me esclarece. Queridos, orações como essa são respondidas pelo Senhor. Eu tenho certeza. Por quê? Tiago diz que se alguém quer sabedoria, pede a Deus que ele dá deliberadamente, então, liberalmente. Então peça a Deus. Peça a Deus sabedoria, Ele vai dar. Ele vai dar. As conexões, nós temos falado das conexões que você faz com o texto bíblico do Antigo, com o Novo Testamento e com a sua vida. Essas conexões são feitas pelo Espírito Santo do Senhor. Ele concede. Então peça a Deus. Vai para a palavra, é isso que Pedro está dizendo. Antes de falar para eles sobre a segunda vinda de Cristo, antes deles falar para eles sobre o dia do Senhor, antes de Pedro trazer esses assuntos escatológicos, ou seja, que vão acontecer no futuro, Pedro está dizendo a eles, no presente vocês precisam ser despertados pela palavra. Despertados, irmãos. Leia as Escrituras. Leia o que foi dito no passado, o que foi dito pelos apóstolos. Aprenda. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Leia. Leia, faça anotações. Pega uma folha, faça anotação.
Anote suas dúvidas, anote o que você aprendeu, chega em casa, leia novamente. Fala, Senhor, me esclareça, faça essa oração antes de você iniciar o seu estudo bíblico, iniciar a sua meditação na palavra. Senhor, me esclareça esse texto, Senhor. Eu não quero tirar minhas conclusões, eu quero tirar a verdade do Senhor expressa nesse texto. Senhor, fale ao meu coração, confronte o meu coração, me ensine, Senhor. O Senhor vai responder. O Senhor vai te dar sabedoria, meu irmão. Agora vá para as Escrituras. Vá para a palavra de Deus. Não seja levado pelas filosofias, ventos de doutrina. A palavra é verdade, a palavra não muda. A palavra fala de Cristo. A palavra fala de salvação. É isso que nós precisamos ser despertados. A nossa mente pura. Por isso que Pedro diz, para que vocês recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, santos profetas. No capítulo 1, ele já diz que a palavra foi inspirada por Deus. Então essa palavra, irmãos, é verdade. Está na sua mão. Todos os dias. Você pode ler a todo momento que você quiser. Olha que bênção isso. No nosso país nós podemos ter a palavra de Deus aí. Quantas versões você pode ter? Eu creio que a sua Bíblia, você deva ter a sua Bíblia física mesmo. Creio mesmo. Pessoal, mas a tecnologia, o celular, é bom, não é ruim, mas traz sua Bíblia. Pra você folhear, pra você procurar. Bíblia mesmo, de papel, sabe? Bíblia de papel. Leve com você. Tenha essa intimidade com as Escrituras. De repente, pastor, eu não tenho condição de comprar outras Bíblias. Aí tudo bem, você pega no aplicativo aí, tem várias versões. Mas tem a sua Bíblia. Anote. Eu não sei você, irmãos, mas eu creio que todo mundo é assim, né? Mas tem textos na Bíblia que eu não sei o endereço preciso. E aí eu lembro, eu falei assim, peraí, esse texto, ele está, não sei se com você, veja se isso acontece com você. Eu não sei o endereço preciso, mas eu fico, esse texto está do lado esquerdo, na parte superior. A carta eu sei, o livro eu sei. Eu acho que ele está entre o 2 e o 6, na parte superior esquerda da minha Bíblia. Olha que joia isso, querido. Isso é intimidade, você sabe que aquele texto está lá. E aí quando você vai folhear, você vai assim e fala assim, né? Aí você fala, Senhor, me perdoe que eu deveria ter decorado. Não, tô brincando, né, querido? Deus sabe, né? Nos nossos estudos. Aí você começa a olhar e fala assim, olha, e não é que estava no lado superior esquerdo dali da minha Bíblia? Outros eu falo, eu sei que esse texto, ele está na parte do meio ali, da primeira folha do lado direito ali. Aconteceu isso hoje. Numa leitura anterior que eu faço para pregação, né? Tinha um texto que me veio à mente, e aí ele estava ali naquela posição. Isso é intimidade, irmãos. Isso é intimidade. Mas essa intimidade não vai ter se você deixar a sua Bíblia aberta num salmo, lá durante a semana, para abençoar a sua casa. Por isso nós não cremos nisso. Não vai estar se você deixar ela fechada lá na estante. Ou até na cabeceira da cama, mas está fechado. E aí você vai aquele negócio místico, Senhor, me dá um texto aqui, Senhor. Né? Aí você coloca o dedo assim, esse texto aqui. Diz que certa pessoa disse que fez isso, olhou e falou, quando colocou o dedo, estava o texto lá, falando sobre Judas. E foi enforcar-se. A pessoa colocou esse dedo, não. Aí tirou o dedo, aí virou mais algumas páginas, colocou o dedo de novo. E o que tem que fazer, faça agora. Não é isso não. Vou fazer a caixinha de promessa ali, aquela questão. Não! Pega no contexto. Você já foi orientado aos livros que você tem que ler? Eu não sei quantas vezes você leu 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Naum, Obadias, Malaquias. Leia, meu irmão. Leia, minha irmã. É para o seu crescimento. Você vai trazer isso recordado à sua memória. E uma outra coisa, no capítulo 3, a palavra de Deus diz, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios,
andando segundo as suas próprias paixões. Irmãos, capítulo 3. Sabe o que Pedro está dizendo aos irmãos? Irmãos, aprenda a discernir. Você é um amado de Deus. A sua mente esclarecida está sendo recordada com a verdade do Antigo e Novo Testamento. Você vai aprendendo e sabe o que você vai fazer? Você vai passar a checar. Essa é a ideia do tendo em conta. Você vai passar a saber, a conhecer, a obter conhecimento. Essa é a ideia do tendo em conta. Queridos, pega o capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que, essa frase, sabendo primeiramente isto, que, aí ele vai explicar sobre nenhuma escritura, né, ela provém de particular elucidação. Esse sabendo primeiramente é o mesmo que tendo em conta. É o mesmo. Então o que você precisa saber primeiramente? O que você precisa ter em conta? O que você precisa discernir? A ideia de discernir é distinguir, é diferenciar. Isso é discernir. Discernir é discriminar. Discernir é compreender. Isso é discernir. Discernir é formar juízo. Discernir é julgar as coisas. Discernir é avaliar. O que Pedro está dizendo? Tendo em conta, antes de tudo, uma coisa. Nos últimos dias vão ver escarnecedores. Ele já tinha falado no capítulo 2 sobre os falsos profetas. Mas ele precisa trazer à memória não só o ensinamento da palavra, como esse ensinamento da palavra vai proteger os irmãos das heresias. Vai proteger os irmãos desses escarnecedores. Vai proteger aos irmãos de cair no erro de pessoas que vão escarnecer da palavra de Deus. Mas ele é crente, ele falou, não, peraí, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz isso. Isso que estão falando aí, isso são falsos profetas. Isso são pessoas que estão dizendo que são cristãs, mas não têm compromisso com o Senhor. Isso não é a verdade. Ele está tendo em conta. Ele está avaliando. Ele está discernindo. A mente dele pura está sendo amadurecida. Por isso que cristão cresce. Por isso que cristão cresce. Quando você vê uma heresia, você começa a falar assim, quando elas são esdrúxulas, né? Quando elas são assim, umas coisas assim, muito loucas, aí você começa a falar, nossa, mas isso aí não é de Deus. Agora, quando começa a ser sutil? Então, irmãos, quero dizer o seguinte para vocês. Vocês são crentes. E os crentes, eles são amados por Deus. E os crentes precisam entender que eles são prioridade no plano de Deus. Você é aquilo que Deus tem de mais precioso. Você precisa ser exaltado e adorado. Se alguém fez o mal para você, você cante para essa pessoa. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando viu você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e ser no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Que loucura isso, irmãos? Que loucura isso? Você e eu não somos o centro, não somos não. Não temos que ficar sendo adorado, não. E se quem te viu passar na prova e não te ajudou, você chega no irmão e fala assim, irmão, você não me ajudou. Mas é o seguinte, eu passei por uma prova, mas Deus me sustentou. Então, sim, vamos crescer junto. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Olha que vingativo. E vamos cantar esse tipo de louvor, irmãos. Vai estar na plateia. Agora vocês são plateia. Agora a igreja é plateia, irmãos. Agora a igreja tem plateia, coisa linda. Ah, vocês são plateia. E eu sou o quê? Eu passo? Irmãos, que loucura é essa? Igreja não tem plateia não, irmãos. Igreja tem crente. Igreja tem crente servindo, pregando e servindo, escutando. É assim que é a igreja. Isso que a gente precisa entender, essa é a verdade. Irmãos, eu quero transmitir aos irmãos o encorajamento de Pedro. A gente precisa crescer. A igreja não pode cantar errado. A igreja precisa cantar certo. Não está em plateia, o outro não está em palco nenhum. Não tem nada disso, não é adoração do homem, não. Não é louvor vingativo, não. É amor. É crescimento. É maturidade. Então, quando olha a falsa doutrina, ele tem em conta, ele começa a avaliar, vai, não, parece não é bom, não, isso aqui não está certo, o que a Bíblia diz. Não, está contrário ao que a Bíblia diz. Ele está com dúvida, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Ô professor, quando o senhor diz sobre isso,
Mas o que isso está querendo dizer? A gente cresce. A gente cresce. O professor está trazendo a verdade, o pastor está pregando a verdade, os irmãos estão entendendo a verdade, estão vivendo a verdade, você vive a verdade, eu vivo a verdade, e a gente cresce. Isso é ser igreja. Por isso tenham em conta que vão vir escarnecedores. Aí me vem na cabeça qual o texto, queridos? O Salmo 1. O Salmo 1 me vem na cabeça, queridos. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes disso, onde está o seu prazer? Onde está o prazer dele, queridos? Na lei do Senhor. E nessa lei ele medita quanto? Dia e noite. Vai crescer como se não está meditando a palavra de Deus? Aí houve coisa dos escarnecedores. Veja a progressão. Veja a progressão. Ele não anda no conselho dos ímpios. Está andando no conselho dos ímpios. Olha lá. Olha a derrocada. Ele está andando. Aí depois, ele se detém. Ele para no caminho dos pecadores. Ele começa a dar ouvidos. Não só os conselhos. E agora começa a estar com os pecadores. Olha a progressão. E depois ele se assenta. Aí ele está habitando junto com os escarnecedores. Não, o crente não. O crente chega e fala assim, peraí, antes o meu prazer está onde? Na lei de Deus. É nessa lei que eu quero meditar. É nessa lei que eu quero crescer. É assim que eu quero viver. Irmãos, crente não pode ser imaturo. Se é imaturo, então tem que crescer. Tem que crescer. Utilize dos meios que Deus está te dando de graça, escola bíblica dominical, culto de oração, reunião de homens e mulheres, tem mais reuniões, escola bíblica, culto de adoração para você crescer, para você amadurecer, para não ser levado, irmãos. Tenha em conta isso. Tenha em conta isso, é que Pedro está dizendo aos irmãos. 1 Coríntios 2,15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual. 1 Pedro 2,15. Pois quem conhece a mente do Senhor? Que o possa instruir? É uma pergunta. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como o crente fica agindo de maturidade? Por isso, irmãos, o serviço. Sabe, Pedro está dizendo, eu vou me esforçar diligentemente para escrever para vocês essas cartas. Já escrevi acerca dessas coisas que vocês precisam ser recordados, vocês precisam saber. Crente imaturo, irmão, coração duro, não perdoa, arrogante. Sabe aquele ditado popular que a pessoa está comendo sardinha, rotando caviar? Não sabe quem é, olha no espelho, aí vê um gatinho, acha que é o leãozão. Aí você olha lá e vai ver no espelho lá, é um gatinho, daí está olhando no espelho, fala, nossa, eu sou um leão. Para com isso, humilde, irmãos. Reconhece os erros, cresce, amadurece. Cristão tem que ser assim. Aí você pega aquelas instruções que Paulo deu a Tito, pega uns homens idosos insensatos, fazendo umas brincadeiras bobas de menino, mulheres idosas que não aconselham, não amadureceram para aconselhar, moços que são levados, não, pastor, isso é a mocidade, pastor. A mocidade, olha, é assim, pastor, que o jovem ele é assim, pastor. Ele tem que fazer as coisas para ele viver a vida. Não, ele tem que ser criterioso. Ela tem que ser criteriosa, tem que falar, isso é bom, isso não é bom, isso agrada a Deus, a mente sadia. Não, eu vou servir. Eu vou adorar meu Deus. Na realidade que Deus está me dando hoje, cresce. Amadureça, porque quando vir essas doutrinas escatológicas do dia do Senhor, a volta de Cristo, estão amadurecidos, irmãos. É isso que Pedro está querendo encorajar aqueles irmãos. Cresçam. Cresçam naquilo que foi ensinado. Cresçam naquilo que foi pregado, naquilo que foi dito. Cresçam na palavra, amadureçam aquilo que foi lembrado à mente de vocês, a mente santa de vocês, a mente transformada de vocês. Cresçam, cresçam, cresçam. Amadureçam, para de ficar naquele leite espiritual. Pega coisa sólida. Para de ficar querendo só receber. Doe, sirva, dedique sua vida, seu tempo, seu talento. Pare de ficar pensando que as coisas têm que girar ao redor de você e todo mundo tem que fazer as coisas para você e a igreja tem que viver em torno de você. A igreja tem que viver em torno da palavra. A igreja tem que viver para servir a Deus, a Cristo. Você é um servo, eu sou um servo. É assim que a gente cresce, queridos. O meu desejo para a nossa igreja é que a gente seja maduro. A gente seja maduro. Sabe, cristãos maduros.
a realidade de vida, tempo cristão. Ah, pastor, eu já estou há 3 anos no Evangelho. Amém, querido, já cresceu 3 anos. 3 anos é bastante tempo. Quantas escolas dominicais você frequentou? Olha, quantos cultos você participou? Quantos livros da Bíblia, quantos versículos você já viu, você já tem decorado? Você já ouviu, você já sabe. Pastor, eu tenho 10 anos de cristão. Que bênção, meu irmão. Olha como você já deve estar amadurecido, né? Em muitas coisas. Chegou um novo na fé, sentado do seu lado. Olha que bênção. Você vai poder explicar para ele as bases da fé. Você vai poder falar para ele, pastor, eu tenho 30 anos de convertido. Que bênção, meu irmão. Você já está aconselhando os mais jovens, hein? Você já está aconselhando. Já está sendo aquela pessoa que está sendo procurada na igreja para um conselho de maturidade. 30 anos de evangelho, né? 30 anos de evangelho é uma pessoa que alguém está sentando para você e fala assim, meu irmão, eu estou numa decisão aqui. Eu estou olhando para uma moça. E eu estou vendo você é casado. E você tem tantos anos de casamento? Eu estou olhando para uma moça. E ela tem umas qualidades que eu falei assim, olha, isso me chama a atenção. O que você acha, meu irmão, maduro, com anos de evangelho? E você está sendo procurado assim, queridos? Ou você está 50 anos de evangelho? E ainda sendo um menino? Sendo uma menina? De novo, eu quero repetir a frase com você, queridos. Eu não quero te desencorajar. Mas eu preciso, como seu pastor, dizer que você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer. Que você tenha sido encorajado, assim como Pedro quis dizer àqueles irmãos, a trazer à memória os ensinamentos de Deus. Desperto, queridos. Despertado pela palavra. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido. Obrigado pela bênção de adorarmos ao Senhor como igreja. Obrigado pela bênção da tua palavra ser revelada a nós. Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor tem nos ensinado. Queremos ser servos. Servos que entendem que são escravos de Cristo. Servos que entendem que a sua vida deve ser dedicada ao Senhor. Pai, nos encoraje, Senhor Deus, a cada dia, com mensagens como essa, Senhor. Nós entendemos que nós precisamos viver a igreja. Que nós temos essa mente, Senhor Deus, pura, essa mente sincera, que precisa a cada dia crescer na fé. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda as mulheres idosas, aos homens idosos, aos moços, às moças aqui, Senhor Deus, do nosso meio, Senhor Deus. A ser um testemunho nesse mundo, testemunho da nossa igreja. Ajuda-nos, Senhor. Nós carecemos, Senhor Deus, do teu auxílio. Ajuda-nos que homens sejam sensatos, mulheres sejam santas, Senhor Deus. Que jovens sejam criteriosos para a honra e glória do Senhor. É assim que a gente cresce, é assim que a gente vai ser a igreja, Senhor Deus, que glorifica o Senhor. A igreja lavada pelo sangue precioso do teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a sermos espertos, Senhor Deus. Tira de nós, Senhor Deus. Tira de cada um de nós aquele sono, Senhor Deus. Aquele sono espiritual que deixa-nos, Senhor Deus, viver um marasmo. Longe, Senhor Deus, do Senhor. Tira de nós isso, Senhor. Desperta em nós, Senhor Deus, aquele desejo maravilhoso de ter a palavra do Senhor, Pai. Como ouro depurado, como mel, Senhor Deus. Assim como nós lemos no Salmo 19. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela restaurará a nossa alma. Nós cremos nisso, Senhor. Ajuda-nos a discernir o que nós estamos vivendo, os problemas que estamos enfrentando. Discernir, Senhor Deus, a nossa família. Discernir, Senhor Deus, o nosso país. Discernir, Senhor Deus, o nosso coração. Carecemos da tua ajuda, Deus, mas nós dependemos do Senhor. Fale o nosso coração, Senhor Deus. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus.